Olá, gente, tudo bem? Nós voltamos aqui para a segunda parte da aula, dentro do curso de alfabetização de alunos com autismo da educação infantil às séries iniciais do ensino fundamental. Estamos falando um pouquinho sobre materiais de apoio e adaptação de materiais diversos que auxiliam aí na prática. E o meu nome, sou a professora Patrícia Gonçalves. Nós falamos um pouquinho sobre alguns tipos de materiais que podem nos auxiliar aí no dia a dia, pensando em adaptações e flexibilizações para a questão de conteúdos. Mas é muito importante também a gente entender que, principalmente na questão do autismo, existe algo que precisa ser modificado, principalmente o olhar do professor, que é sobre a questão dos processos mentais e a alfabetização. Então, a gente vai caracterizar essa questão de processos mentais como habilidades cognitivas que o nosso cérebro usa para compreender, para organizar, para armazenar, para recuperar e usar algumas informações. E aí, o que nós podemos falar? Que esse processamento cognitivo, ele se inicia ali no recebimento de qualquer informação através dos nossos sentidos. E que quando a gente recebe essa informação, para a gente dar sentido, a gente vai organizar, vai manipular de acordo com as capacidades que nós temos. Como se fosse a nossa cabeça fosse fragmentada para entender e absorver de acordo com da forma também com que que vão passando esse conteúdo para a gente. Então, dentro dessa grande questão, né, dos processos mentais, a memória é uma grande delas. Então, essas habilidades cognitivas, elas servem como base para diversos aprendizados que vão incluir aí, vão auxiliar na questão da alfabetização. E elas servem para a gente, para auxiliar as pessoas a decodificar as palavras. Então, o nosso cérebro precisa usar e criar um caminho para essa comunicação. Então, essas partes que o nosso cérebro tem, eles vão se conversar para chegar realmente nessa informação que é necessária. Esses processos mentais e cognição incluem diferentes processos cognitivos, como a questão da aprendizagem, da atenção, da memória, da linguagem, do raciocínio, tomada de decisão, que fazem parte aí do nosso desenvolvimento tanto intelectual como também das nossas experiências do dia a dia. O que é uma função cognitiva, né? As funções cognitivas, ela tem um papel fundamental dentro do processo cognitivo. Eles trabalham aí auxiliando esse conjunto de informações que passam a ser adquiridos por diversos caminhos e criam uma determinada interpretação. Então, as principais funções cognitivas que a gente tem é a questão da percepção, da atenção, da memória, do pensamento, da linguagem e da própria aprendizagem. Então, alguns modelos de atividades que vão auxiliar aí o professor na questão de adaptação ou na de flexibilização, pensando nesta questão das funções mentais e funções cognitivas. As primeiras atividades estão aqui, são modelos de atividades que vão pensar na questão da atenção e da concentração. Então, aqui, por exemplo, nós temos um quadro de profissões onde tem várias letras misturadas. E aí tem a pergunta, né? Lucas trabalha em um hospital, ele é? E a pessoa vai ter que usar as letras dali para fazer aquela resposta correta. Na próxima pergunta está assim: em cada linha há uma palavra de 5 ou mais letras escondidas. Encontre a palavra. Por exemplo, na primeira linha nós temos banana, na segunda, olhos. E aí, cada uma das linhas, as pessoas vão ter que identificar. Então, isso vai trabalhar a questão da atenção e da concentração também. Aqui, a questão da organização. Nós precisamos trabalhar a questão da organização, porque muitas vezes a criança com TEA, ela não consegue se organizar para realizar as atividades. Então, aqui tem atividades para trabalhar essa questão da organização. Organize os produtos do mercado conforme cada setor, de forma que fiquem bem organizados. Aqui não tem pista visual, mas pode usar uma adaptação pensando em pistas visuais também. Onde tem a lista dos produtos, podem ter também o que? Desenho, pode ter a imagem realmente lá. Então, colher, alface, pão, bolacha, arroz. E tem que separar em carnes, o que fica no açougue, frutas, verduras e legumes, o que fica na padaria, que são alimentos em gerais, alimentos de limpeza, utensílios domésticos e bebidas ou líquidos. A atividade do lado de cá, eles vão ter que escrever palavras iniciadas conforme o exemplo.
no exemplo, tá as palavras com a letra A. Então, uma fruta com A, um animal com A, um avião, um transporte com A, um objeto com A e um nome com A. Mais ou menos como é aquele jogo do stop, que as crianças estão acostumadas a brincar. Então, isso também já ajuda nessa organização e nessa sistematização de atividades. Aqui, gente, é o trabalho com organização e, ao mesmo tempo, com atenção focada. Porque, olha só, trabalhando organização e atenção focada. Na tabela abaixo, há apenas uma palavra que corresponde à categoria correta de cada linha correspondente. Identifique e pinte a palavra da categoria. Por exemplo, nós temos menino, gato e avião. Nós temos transporte, fruta e roupa. Desculpa, gente. E aí, por exemplo, a gente tem um transporte que é o avião. Então, nós vamos pintar isso. Mamão, carro, maçã. Aí eu tenho o transporte, fruta e roupa. E aí, cada linha tem pelo menos uma das palavras ali que auxilia, vamos falar assim, nesse tipo de atividade de atenção e organização também. Depois, assim, ó, enumere as palavras da direita correspondentes às palavras da esquerda. O que é do banheiro, o que fica no quarto, o que fica na cozinha, o que fica na sala, o que fica na varanda. O fogão, a rede, e aí tem os números. Vocês estão percebendo que todas as atividades têm uma correlação, uma contextualização com atividades reais de atividades de vida prática. Porque essa criança, ela precisa primeiro ter este trabalho muito bem desenvolvido, né? Com esta questão realmente das atividades de vida diária, com atividades contextualizadas, com atividades, lembra que a gente colocou? Onde eles pintem, ou selecionem, ou risquem, ou façam X, né? Para ficar assim, mais claro e mais limpa a atividade para eles também, e para que eles não tenham essa questão de fugir da demanda que é a atividade. Aqui nós trabalhamos o foco e a atenção. Então, aqui, por exemplo, identifique a letra comum e essas palavras, né? Nas linhas. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo, né? Amor, loja, boné, sofá. Então, todas essas palavras têm a letra O em comum. Então, na próxima, a mesma coisa. E cada uma das letras que vai ficar em comum vai formar uma palavra. E esse é o objetivo final, que eles identifiquem a palavra formada, retirada de cada uma das linhas, aquela palavra, aquela letra que tem todas as palavras ali. Certo? Depois, ó, administração do tempo. Ali tem, por exemplo, né, ó, a mesma letra está faltando em todas as palavras do mesmo grupo. Descubra que letra que é. Por exemplo, a madrinha, padrinho, Rodrigues, índio. Tá? Então, tá lá a sequência de atividade, a letra que tem que ser colocada. Forte, fogo, feriado, furacão. Aí vai completando para dar certinho a sequência de atividades. Isso vai trabalhar, gente, tanto a atenção como o foco. O foco dele é aquilo, e ele tem que achar aquilo para conseguir corresponder. Tá? A atenção concentrada em planejamento aqui, né? Essa questão, de novo, que volta a questão das profissões, por exemplo. Então, do mesmo jeito que lá estava a questão do planejamento, quando você tinha que achar aqui, é a mesma coisa. Eu tenho que planejar como que eu vou utilizar essas letras aqui para chegar nessa atividade e com esse objetivo. Ok, gente? Então, essas duas aulas desse contexto de materiais adaptados e atividades práticas são esses modelos de atividades que vocês podem executar no dia a dia com os alunos com autismo de vocês. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima.